Vamos falar hoje sobre dupla cidadania e hoje eu vou falar como eu obtive a minha cidadania italiana, como você pode obter a sua também e o que isso trouxe de benefício para mim. Vamos falar hoje como eu consegui a minha cidadania italiana e como talvez você possa conseguir a sua também. A cidadania italiana foi um presente assim que caiu na minha vida porque ela facilita muito a minha vida. Eu consigo visto para mais países, o passaporte italiano é um dos mais bem vistos no mundo, mais do que se eu tivesse um passaporte americano, por exemplo. Então facilita muito na questão de visto, eu posso morar na comunidade europeia. E o que isso me deixa mais feliz? Primeiro, porque eu não gasto tanto com visto como se eu tivesse que tirar todos os vistos para todas as minhas viagens no passaporte brasileiro. E eu também posso morar fora, eu posso morar na Europa. O fato de eu poder morar na Europa e hoje optar por viver no Brasil me faz ser mais feliz aqui no Brasil. Acho que se eu não tivesse essa opção de escolha, talvez eu não seria tão feliz optando por morar no Brasil. Se eu tivesse que ser obrigada a morar aqui no Brasil porque eu nasci aqui no Brasil. Então, ter uma dupla cidadania é sempre uma ótima opção. Até se você tiver filhos e quiser que eles estudem gratuitamente no exterior, é muito legal você ter essa opção. Como que eu obtive o meu passaporte? Eu obtive o meu passaporte italiano aqui no Brasil, então você pode obter tanto aqui no Brasil quanto morando na Itália. Na época eu não precisava ser fluente no italiano, então hoje a legislação mudou, então o primeiro passo que você deve fazer para obter a cidadania italiana é aprender o italiano, e eu acho isso fantástico deles terem realmente colocado essa regra, porque a língua é muito legal, aprender um idioma faz com que a gente amplie os nossos horizontes e, sem dúvidas, a gente falando um segundo idioma, se você tem o passaporte, isso facilita muito. Então hoje é necessário você ter um nível, acho que B2, de conhecimento de italiano, que é bem fácil de chegar, até porque o português é muito próximo do italiano, então a gente tem uma facilidade para a gente aprender esse conteúdo. E eu acho que é super legal a gente fazer uma segunda língua e você pode obter aqui no Brasil. Como que muita gente me pergunta como que eu começo? Eu começo juntando as certidões de nascimento de todos os meus parentes? Não, você não começa por aí. Primeiro, se você tem um antecedente com cidadania, você preenche um formulário e manda para o consulado italiano mais próximo do seu local de residência. Esse formulário é um formulário que vai te colocar numa fila para que você apresente os documentos. Essa fila pode demorar anos. Então, se você ainda não tem todas as certidões, isso não impede que você comece o processo. Aliás, eu acho que você deve começar o processo sempre por dois passos. Um, aprendendo o italiano, e dois, realmente fazendo essa inscrição aí na fila no consulado. Quando você for chamado para entrevista, que isso pode demorar anos, aí sim você vai ter que apresentar todas as certidões recentes e com tradução juramentada para o italiano. Então, quando você é chamado, dá tempo de você se movimentar para poder buscar essas certidões e aí traduzir. Normalmente, as certidões ela tem que ser sempre de nascimento, de casamento, de óbito, de toda a sua linha genealógica. Então, o meu bisavô veio da Itália, então eu peguei o registro dele aqui no Brasil, certidão de nascimento do meu avô, certidão de casamento do meu avô, nascimento da minha mãe e a minha certidão de nascimento. Na época eu fiz para toda a minha família, fiz para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, e eu acho que todos são muito gratos por eu ter, quando descobri essa opção de fazer a minha cidadania, eu ter feito também para minha família, porque isso trouxe oportunidades incríveis para as minhas sobrinhas, e a gente não precisa de visto, por exemplo, para ir para o Canadá, para os Estados Unidos, a gente só entra online e faz uma comunicação que a gente está indo. Então isso acontece para a Austrália, para o Canadá e para os Estados Unidos. E para a Europa é tranquilo, a gente vai com passaporte europeu, então como cidadão,
eu nem preciso de seguro-saúde obrigatório para ir para a Europa por ser cidadã europeia, apesar disso eu faço, porque seguro eu acho essencial para toda viagem. Mas o primeiro passo é esse. E aí você pode também fazer a cidadania lá na Itália. Então, é muito comum, tem muita gente indo para a Itália fazer a cidadania, porque lá é muito mais rápido. Aqui hoje, muitas vezes você pode esperar vários anos para ser chamado no consulado brasileiro da Itália, né? Aqui o consulado italiano, aqui no Brasil você pode demorar muitos anos para ser chamado. Então muita gente opta por fazer esse processo lá diretamente na Itália. Então muitas pessoas, pelo fato de gostarem das suas origens italianas, então eles querem passar um tempo na Itália, normalmente 3 meses, 90 dias é o suficiente. Então eles fazem as aulas de idiomas, fazem aula de italiano, moram naquele local para que ele possa então aí acelerar o processo dessa cidadania. Tem muita gente que tem pago advogados e pessoas para fazer esse processo. Eu não paguei, eu fiz eu mesma. Na época eu nem sabia que tinha esse tipo de serviço, mas eu conheço sim algumas pessoas que fizeram com advogados e que foram super bem sucedidas. Então, realmente ter uma dupla cidadania é muito bacana, eu recomendo, eu acho super legal. É uma opção, claro, se você estiver ainda muito insatisfeito de morar no Brasil, com tudo que a gente às vezes presencia aqui de realidade, né, de dificuldades dentro do nosso país. Ele é um país realmente muito complexo, então eu recomendo. E eu acho que é um desafio, assim, mesmo que você vá tirar como eu para usar para outros vistos, para usar para ir para a Europa, que não seja que você queira mudar para fora do Brasil, mas eu acho que é sempre uma coisa, um objetivo a alcançar. E é um lazer, né? Aprender o italiano é muito gostoso. Experimentar a cultura italiana é muito legal, assim, a minha família tem toda uma tradição muito italiana, então eu acho isso muito bacana. E muita gente deve estar perguntando por que eu sou bem morena e às vezes com traços italianos, porque a gente aqui no Brasil é um mix, né? Então eu tenho, por parte de mãe, a linhagem italiana, e por parte de pai, o meu avô veio do Líbano. E meu pai já nasceu aqui no Brasil, mas eu sou neta também de libaneses. E é uma outra cultura completamente diferente, também muito apaixonante. E é muito legal a gente presenciar e aprender sobre novas culturas, porque a gente acaba ficando menos preconceituoso, aceitando mais as diferenças, entendendo que as pessoas, cada uma tem o seu meio de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de existir, e a gente tem que respeitar isso. Então, dentro da minha casa a gente tinha sempre 2 culturas, a italiana e a libanesa, lutando entre si, e a gente aqui no Brasil. Então, é maravilhoso esse aspecto aqui do Brasil, né, de sermos um mundo de culturas reunidas, e eu acho super bacana a gente batalhar para conhecer o mundo e comparar as coisas lá de fora com aqui do Brasil, porque aqui no Brasil a gente também tem muita coisa positiva, né? Então a gente aqui no Brasil tem muitas coisas que são muito alegres, que a gente vai ficar muito satisfeito de ter aqui no Brasil. Então a gente também não pode desmerecer o Brasil. Mas tem certas pessoas que eu vejo sim que estão tão infelizes aqui no Brasil, tão insatisfeitas, que realmente pode ser uma boa oportunidade ela morar um tempo fora, até mesmo para valorizar o que a gente tem aqui no Brasil. Eu moro no Brasil hoje, sou muito feliz de morar aqui no Brasil, mas tenho as portas do mundo abertas, justamente porque eu fiz esse processo de cidadania. Então eu aconselho, acho que vocês que têm aí origens italianas devem procurar fazer essa pesquisa, mas antes de fazer a pesquisa, de conseguir todas as certidões, entrar na fila, não custa nada, é só preencher um formulário e submeter ao seu consulado italiano aí da sua região e esperar, né? Então, movimente-se, aprenda um novo idioma. Eu acho que a Itália, tanto na culinária quanto na cultura, nessa coisa da gente ser bem família, da gente ser bem
italiano mesmo, isso é muito legal do Brasil. Então, os imigrantes que vieram construíram o Brasil, né? O meu bisavô construiu muita coisa legal aqui no Brasil, saiu de uma guerra ali no continente europeu para desbravar o Brasil, então isso foi muito legal, essa experiência na família de ver como que foi difícil a época em que eles vieram, né? A questão da guerra na Europa, e a gente aqui era a terra prometida, né? Aqui o Brasil é a terra prometida. Então a gente também tem muita coisa boa aqui no Brasil, é só saber olhar com olhos de gratidão, né? A essa terra também que nos recebe e que nos hospeda. Então fica aí a dica, se quiserem aprender o italiano, eu tenho ótimas indicações, tanto de casas de família, que são às vezes até mais baratas do que alugar alguma coisa pela internet, lá para você morar mais econômico, ou se você quiser alugar um apartamento, e também fazer um curso de italiano. Eu tenho várias escolas aí que eu recomendo, que eu acho que são boas e que realmente vale a pena investir. Então fica aí a dica, se você tiver aí origem italiana, corra atrás da sua cidadania, da sua dupla cidadania, do seu passaporte, e aí comece a explorar o mundo com uma nova perspectiva, tá certo?